Bem, vamos à resolução da questão. O terceiro dos veículos de massa era inteiramente novo, rádio. O rádio transformava a vida dos pobres, sobretudo das mulheres pobres, presas ao lar como nada fizera antes. Trazia o mundo à sua sala. Daí em diante, os mais solitários não precisavam mais ficar inteiramente a sós. E toda a gama do que podia ser dito, contado, trocado, ou de outro modo expresso em som, estava agora ao alcance deles. Sua capacidade de falar simultaneamente a incontáveis milhões, cada um deles sentindo-se abordado como indivíduo, transformava-o numa ferramenta inconcebivelmente poderosa de informação de massa, como governantes e vendedores logo perceberam. A veiculação de propaganda política através do rádio foi um recurso amplamente utilizado pelos governos populistas de Vargas e Perón na América Latina. A transmissão de discursos presidenciais especialmente direcionados aos ouvintes tinha por objetivo principal, alternativa A, ampliar a participação popular nas esferas do poder político do Estado. Essa relação entre líderes políticos nesse contexto e o apego que eles chamam de governos populistas, criou, na verdade, o que nós chamamos de grandes líderes carismáticos, do qual a personalidade desses indivíduos e as suas capacidades políticas eram ressaltadas em propagandas e em pronunciamentos ligados às grandes mídias, como abordado no texto base da questão. Então, o que era mais interessante para eles não era necessariamente que o povo participasse, mas que o povo identificasse esses líderes como importantes líderes para a condução da nação, criando uma relação de empatia, ou até mesmo, chamamos de culto à pessoa, né, ou à personalidade, ligando a possibilidade de bons governos aos próprios governantes. Então, essa participação popular não está ligada a esse aspecto. Alternativa B, informar a população da situação econômica do país e as medidas aprovadas pelos congressos. Apesar disso ser um reforço, muitas vezes, do que estava sendo feito para que se valorizasse mais o governo, não era informação o principal aspecto relacionado aos pronunciamentos feitos pelos chamados líderes governos populistas durante esses dois contextos mencionados na questão. Alternativa C, promover a identificação do cidadão com o líder político, auto-intitulado protetor dos pobres. Nos dois aspectos, os dois líderes políticos, tanto Vargas como Perón, tinham um apelo muito importante das massas, o apelo principalmente dos trabalhadores. Nesse caso, vincular a imagem desses dois líderes ao povo e aos trabalhadores fazia deles não só líderes políticos, mas também líderes considerados líderes populistas, que utilizavam o apego à imagem e também o apego a essas políticas direcionadas ao mesmo público como forma de assegurar a sua popularidade diante dos eleitores e de toda a população. Então, a alternativa D, assegurar a não realização de greves e reivindicações trabalhistas que prejudicassem a estabilidade nacional, apesar de fato essas reivindicações serem contrárias aos interesses dos governos, eles não iam aos meios de comunicação necessariamente conter esses aspectos, mas muito mais valorizando a sua própria imagem. A alternativa é veicular campanhas sociais contra o analfabetismo, a fome e as mazelas que atingiam a população humilde. Também não é um aspecto mencionado nessa relação entre os líderes e a utilização das mídias como universo de comunicação com as massas. Então, aquela alternativa que mais compreende a relação entre as mídias e os governos populistas de Vargas e Perón é a alternativa C, promover a identificação do cidadão com o líder político auto-intitulado protetor dos pobres.